Olá, turma, sejam bem-vindos. A partir de hoje, você vai acompanhar o primeiro de uma série de podcasts do programa Conecta Aqua, que é financiado pelos projetos integrais coordenado pela professora e pesquisadora doutora Tícia Bonfim. O programa Conecta Aqua é um projeto que tem o intuito de informar e contribuir com a popularização do conhecimento científico, fazendo uma complementação da aprendizagem dos alunos da Engenharia de Aquicultura por meio de videocasts e boletins informativos. E para a nossa primeira rodada de conversa, temos conosco uma equipe de professores renomados, que trarão conhecimentos sobre a aquicultura, mostrando a atuação do engenheiro aquícola, temáticas sobre aspectos positivos da profissão, perspectivas e horizontes profissionais. Então fica com a gente. Eu sou Wilson Lisboa. Eu sou Adilson Leal. E eu sou Bonfim Lima. Somos o programa Conecta Aqua. E para a nossa primeira rodada do podcast Conecta Aqua, estamos aqui com a nossa professora, Alzira Miranda. E a pergunta, professora, primeira é: qual o significado da engenharia de aquicultura? Bom, gente, o significado do curso é eu poderia dizer assim, que é um curso que vem de encontro com as demandas da aquicultura. Nós temos um outro curso que é co-irmão, que é o Engenharia de Pesca, que é um curso que talvez tenha dado início às pesquisas voltadas na área da aquicultura, mas que não tratava da demanda da aquicultura. E daí foi pensado então um curso voltado para a engenharia de aquicultura. Para vocês terem uma ideia, o primeiro curso de engenharia de aquicultura ele surgiu a partir do doutorado. Ele foi o único curso que nasceu depois que tinha doutorado e mestrado de engenharia de aquicultura. E por que foi criado esse curso? Para poder sanar as demandas da aquicultura. Então, o que o curso vem tentar sanar? O curso vem tentar sanar todo o desenvolvimento de tecnologias voltadas para a criação dos organismos aquáticos. E quando eu digo que todas as tecnologias voltadas para a criação, eu estou falando desde a reprodução para obter sementes, seja ele de quais espécies ou organismos sejam, ou ainda desenvolvimento de diferentes sistemas, diferentes tipos de alimentação, diferentes tipos de manejo, diferentes tipos de processos mesmo de criação que possam ajudar ou adequar melhor a criação de um tipo de organismo aquático. Excelente, professora. Nessa sua fala, é possível identificar uma vastidão de atividades. Nesse contexto, a senhora pode falar para nós aqui esse leque de atividade que envolve a engenharia de aquicultura? O engenheiro de aquicultura pode fazer diversas atividades, pode contribuir, na verdade. Vamos lá. A gente pode olhar, na verdade, para o curso por dois aspectos. Aquele que é em três aspectos, na verdade. Aquele que é determinado pelo INEP, MEC, por meio das diretrizes curriculares nacionais, uma vez que as diretrizes, ela traz já alguns perfis do egresso da engenharia de aquicultura, e como engenharia de aquicultura ele não tem uma DCN própria, como diferente do caso do curso de engenharia de pesca, a engenharia de aquicultura acaba seguindo a DCN das engenharias. E o que é previsto na DCN das engenharias? Que um profissional formado na engenharia de aquicultura, ele tem que desenvolver produtos ou processos, ele precisa projetar, ele precisa acompanhar, ele precisa orientar, ele precisa gerenciar todas as atividades que são previstas no ramo da engenharia. E é claro que ele vai ter todas essas atividades, e aí entra num leque enorme, que aí eu vou detalhar com o segundo ponto, de acordo com a especificidade do seu próprio curso. E eu falei o primeiro, olhando com os olhos do INEP-MEC, O segundo é da ordem
do mercado de trabalho, que é o que faz direcionar o terceiro ponto, que é o mercado profissional mesmo, que aí é onde o curso vai determinar onde o Conselho Regional de Engenharia pode atuar ou pode fiscalizar em torno das atividades exercidas pelo engenheiro de aquicultura. Então, assim, quais são as atividades que ele pode exercer, né? Considerando o mercado de trabalho na nossa região. Bom, o engenheiro de aquicultura ele pode, de novo, desenvolver produtos e processos. Quando eu falo de produtos e processos, eu estou falando das diferentes vertentes e diferentes atividades, seja ela, de novo, reprodução, seja ela manejo, seja ela alimentação, seja ela novas tecnologias que podem subsidiar ou auxiliar o próprio engenheiro de aquicultura. Imagina o seguinte, o engenheiro ele não é aquele profissional que mete a mão na massa. Ele é o profissional que analisa os problemas e busca soluções. Então, o que a gente prevê? A gente prevê que o engenheiro de aquicultura é aquele que gerencia de uma maneira bem geral toda a criação de organismos aquáticos. E aí, vamos lá. A gente está falando aqui de Presidente Figueiredo, onde a criação de organismos aquáticos é voltada basicamente para o peixe e basicamente, dentre os peixes, para o tambaqui. Então, todas as atividades ou todas as tecnologias ou inovações a partir de tecnologias que já estejam em uso podem ser geradas em cima daquilo que já foi criado ou utilizado para a produção do tambaqui, por exemplo. Legal, muito bom, professora. Então, Adilson, Irisson, a gente vê aí as nuances, né? As nuances que envolve aí esse curso tão maravilhoso. E deixo agora a fala com vocês. Obrigado, professora. Eu fiz algumas anotações aqui e essas curiosidades que a senhora acabou de falar sobre a pesca trazendo a aquicultura através de doutorado, eu não sabia. Estou aprendendo agora com a senhora. E também sobre a questão dos produtos e processos, as tecnologias e o papel do engenheiro em si, né, que é analisar os problemas e dar soluções. É muito engrandecedor nessa questão, porque, como a senhora disse, a gente não vai estar diretamente na área, pegando com a mão na massa, como a senhora citou, mas a gente vai estar sempre trazendo soluções para que sejam implementadas, né, no campo, nas pisciculturas. Então, dentro disso, no contexto de produção comercial, qual a perspectiva do mercado para a nossa região? A gente sabe que hoje nós somos um dos maiores consumidores do peixe na região, né, de toda a proteína do peixe, mas nós ainda não conseguimos produzir a quantidade necessária para o nosso consumo. Então fica essa pergunta para a senhora. Dentro dessa demanda toda que nós temos, qual a perspectiva do mercado? Então, o que acontece? A gente tem vários gargalos que já foram levantados por diversas instituições, entre elas o próprio SEBRAE, os institutos de pesquisa, até o IFAM também já fez alguns estudos que mostram os principais gargalos. O SEBRAE, por exemplo, ele fez um estudo técnico de 2003, que é o que é publicado, que é conhecido pela gente, mas a gente que participa de diferentes rodas de conversa, eventos científicos de extensão ou ainda com relação à própria as próprias atividades do próprio governo, a gente observando o próprio Conselho de Pesca e Aquicultura, participando de diversas reuniões, a gente nota o seguinte, que o tambaqui, a piscicultura do tambaqui, que é o carro-chefe da região norte, né, do Brasil, no caso do Amazonas, ela foi trazida, foi iniciada a partir dos anos 80. Então, assim, a gente não tem muita gente não tem muito tempo em que a gente está praticando essa atividade. Considerando isso e considerando que o tambaqui é uma espécie nativa, o que se tem? Tudo que foi aplicado no tambaqui era aquilo que já era conhecido para outra espécie, que é a tilápia. Então, tudo que foi proposto para o tambaqui era aquilo que já era conhecido pela tilápia e foram fazendo algumas alterações e adequações. Ok. Se isso é verdade, o que a gente tem hoje? A gente tem que várias melhorias determinaram uma produção que a gente chama de
boa para o nosso pro padrão, pro padrão dos consumidores, que é a gente produz aquilo que o consumidor quer comer. Mas por que então, se a gente é o maior consumidor e a gente tem condições de criar essa espécie, considerando todas as características edafoclimáticas que nós temos na região, por que a gente não ultrapassa o limite da produção que nós temos hoje? Simples. Faltam políticas públicas, faltam desenvolvimento de diferentes sistemas que possam adequar ao que é solicitado pelo Instituto de Proteção Ambiental, que acaba restringindo a área que pode ser utilizada para a atividade. Então, o que falta? Olha, talvez faltem políticas, talvez faltem incentivos fiscais para isso também, talvez faltem desenvolvimentos de sistemas, na verdade não é nem desenvolvimento, existem alguns sistemas que já podem ser utilizados aqui na região e que são simplesmente descartados, entendeu? A piscicultura indoor, ela está aí, ela é uma realidade no mundo inteiro. Por que não dá certo na região amazônica? Será que nós não temos ninguém que esteja com vontade de como é que se diz? De pagar por isso, entendeu? De investir nisso. O que acontece é que assim, o que todo mundo acredita nós temos vários rios, porque todo mundo acha que a gente pode criar peixe em qualquer lugar, mas não é. Então, todo mundo acredita que se a gente pegar uma caixa d'água, colocar água e colocar peixe, está criando peixe. E na verdade não é. O que a gente quer, e aí você tocou no ponto fundamental que é escala comercial, se a gente observar a maior parte dos piscicultores do Amazonas, em torno de 60% ou mais por cento, de acordo com os trabalhos que foram publicados recentemente, apontam que o que mais nós temos são pequenos produtores. Então, pequenos produtores, eles não sustentam o mercado. Pequenos produtores, às vezes, sustentam apenas a sua própria comunidade, por exemplo. Então, como é que eu posso contar? Então, de forma muito redundante e até contraditória, nós temos a criação de peixe que é feita em pequena escala. E, podia ser, a gente podia colocar em escala comercial, essa produção ela podia chegar no consumidor? Poderia. Como? E se a gente começasse a implantar cooperativas, que não existem atuando nessa frente no mercado nesse momento. Dentro do que a senhora falou, professora, eu acredito muito nesse sistema. As características do Amazonas, principalmente, são pequenas propriedades, já até pelos módulos fiscais. A nossa legislação também é 2080. Então, eu acho uma solução viável. É claro que com investimento, principalmente das grandes nações em questão ambiental, que eles têm toda essa visão do Amazonas e às vezes até suprime um pouco a produção, né? E eu acho que uma saída seria a geração de energia, né, através da energia solar, também com sistema indoor e, é claro, inserindo a aeração para triplicar todo esse ganho de biomassa e também conseguir fazer com que seja muito mais viável a produção. Então, vem de acordo com o que a senhora está falando. E eu acredito que essa solução, através de fomentos que as agências poderiam estar passando para os governos e municípios, solidificaria muito mais a questão da aquicultura no Amazonas e seria uma saída. Só fazendo um adendo, só deixando claro o seguinte, já houve uma época um fomento em massa para o aumento da criação de peixe no Amazonas. Por que não deu certo? Porque apenas pequenos produtores se encorajaram de pegar esse recurso. O problema é que assim, os pequenos produtores eles tinham pequenos espaços e eles não se organizaram para montar as cooperativas. Talvez se eles tivessem montado naquele momento, a gente tinha respondido muito legal ao fomento que foi dado. Muita gente pegou muito dinheiro. Hoje o que a gente tem é várias pessoas que estão presentes, que contêm em suas propriedades
o que a gente chama de buracos, porque às vezes nem era um viveiro escavado mesmo, eles simplesmente tiravam terra e jogavam água, não faziam o menor planejamento, né, do sistema, e acabou que perdem o interesse, claro. Se não tem uma receita que seja compatível, ou que pelo menos deixe a pessoa mais fortalecida, mais empolgada, acaba pela desistência. Foi o que aconteceu. Só quem se mantém condições de manter os 2 primeiros ciclos, devolver o dinheiro e aí ainda receber uma receita positiva. Essa questão, principalmente no nosso município, a gente acompanha de perto, né? A gente esbarra muito na não profissionalização, das gestões, né? das cooperativas, associações também. E nessa questão do projeto não ter dado certo, foi muito por falta de estudo e não por falta de dinheiro. Fizeram em qualquer lugar, não tinha captação de água, às vezes o solo não era bom, uma empresa que fez não tinha nenhum tipo de staff técnico para fazer esse tipo de estudo e muitas pessoas perderam. Que é o que a gente chama assim, no Amazonas a gente não considera a piscicultura como um agronegócio, mas é para considerar. Em todo o resto do Brasil é considerado. A piscicultura é um agronegócio. No Amazonas, ainda que houvesse esse fomento e ainda que a gente tenha recebido, a gente que eu falo são a população amazonense mesmo, não foi utilizada da melhor forma possível. Então a gente teve aqui um pouco da radiografia, né, feita pela professora das nossas pisciculturas, e vamos para o próximo assunto agora. Bonfim vai dar continuidade. Eu prefiro passar nesse momento para isso, que eu sei que ele está com algumas perguntas aí no coração e na mente, e ele vai fazer nesse momento. Obrigado, Bonfim. Professora, obrigado por estar participando do nosso projeto Conecta Água. Que prazer e que honra, né? Poder estar aqui entrevistando a professora doutora Alzira Miranda. Professora, eu acho que existe uma problemática, e a gente até brinca, eu brinco muitas vezes. Como é que a gente pode diferenciar o nosso primo de curso, que a gente chama Engenharia de Pesca, e a Engenharia de Agricultura? Como é que a senhora vê essa diferença e pode explicar para a gente melhor? Claro, posso sim. A Engenharia de Pesca, ela vem com as duas vertentes, pesca e aquicultura. Engenharia de Pesca, ela tenta trabalhar com organismos aquáticos, sejam de áreas naturais ou sejam de áreas de criação mesmo, né? Que sejam aquelas que foram artificiais, né? Que foram feitas para criação. Então ela trabalha com essas duas vertentes. Dentro dessas duas vertentes, o curso de Engenharia de Pesca, ele tem, nas DCNs que são próprias, ele tem a parte de engenharia, que vocês também recebem, né? Engenharia de Agricultura recebe, que são as matemáticas, as físicas, administração, economia, metodologia, estatística. Então, isso tudo é visto em qualquer curso de engenharia. Mas vamos lá para as especificidades dos dois cursos. A pesca, ela trabalha mais, eu digo que é a engenharia mais biológica que existe. Ela trabalha com as vertentes biológicas mesmo. Então, assim, ela tenta entender como funciona no ambiente natural e tenta trazer isso para o ambiente artificial. Então, os alunos de engenharia de pesca, eles estudam a parte natural para depois utilizar na parte artificial. Então, para produção de pequena escala, fazem reprodução também, mas é tudo mais voltado pega o conhecimento de um e investe no outro, tá? No caso da aquicultura, não. Vocês não veem muito essa parte natural. Vocês vão logo e de pronto para a parte artificial. Então, todas as disciplinas que vocês têm, excetuando-se uma ou outra, vocês não têm conhecimentos básicos, vocês não recebem conhecimentos de campo. E quando eu falo de campo, eu falo de campo de ambientes naturais. Então, por exemplo, vocês têm disciplinas
hoje como espécies nativas, mas vocês pegam essas espécies nativas, mas para aquelas voltadas para a criação. Então, tudo que vocês recebem, vocês nada observam nada para o ambiente natural, e sempre para o ambiente artificial. Mas, em compensação, vocês têm automação na aquicultura, vocês têm inovação tecnológica, vocês recebem uma disciplina que chama empreendedorismo. Então, assim, vocês trabalham... vocês estão sendo preparados para um plano de negócio. Estão preparados para gerenciar a aquicultura como um agronegócio. Entendeu? Então, é muita diferença. Então, vocês podem melhorar todo o sistema a partir da automação. Vocês têm a utilização, por exemplo, vocês têm a parte toda de movimentação de terra, mas dentro da movimentação de terra, vocês têm a utilização de novas tecnologias para melhora disso. Vocês têm a oportunidade de ter uma base de drone para ser utilizada tanto na qualidade de água. Vocês têm uma limnologia que ela é pequenininha, só para que vocês tenham ideia de como funciona o ecossistema natural, mas que pode ser aplicada lá na qualidade de água, que vai ser observada. Por exemplo, vocês têm planejamento de bacias hidrográficas, vocês têm um conhecimento enorme disso. Tudo isso para quê? Para que vocês possam utilizar todos esses ambientes da melhor maneira na criação dos organismos aquáticos. Então, são coisas completamente diferentes. Todo mundo acredita que seja a mesma coisa. De cara, eu mostro que não é. E não é mesmo. Muito bom esclarecimento. Você ouviu, né? Não nos confunda mais com engenheiros de pesca. Professora, por favor, repete. Não somos engenheiros de pesca, somos futuros engenheiros aqui. Vocês são engenheiros de aquicultura. Engenheiro de aquicultura é o que desenvolve, a partir da engenharia, tecnologias e inovações para a aquicultura. O engenheiro de pesca, ele desenvolve, tecnologia também desenvolve, mas tanto para pesca quanto para aquicultura. Mas a parte de aquicultura, ela é mais limitada. Dúvida sanada, a gente continua o nosso podcast. Bom fim, dê continuidade, meu amigo. Vamos lá. Muito bom, muito bom. Como está sendo gratificante. Espero que para vocês não seja diferente. Nesse contexto, professor, nós estamos aqui, acreditamos que alcançaremos um grande número de pessoas, um público, né, um vasto público, nessa primeira apresentação, nesse primeiro podcast. E até aqui falamos muita coisa da parte técnica, falamos das necessidades. Eu queria que a senhora falasse um pouco do potencial da nossa região, né? Aonde a gente pode chegar dentro desse contexto de evolução da aquicultura, né? Da produção de animais aquáticos. A senhora pode explanar para a gente, falar desse potencial, aonde estamos, aonde nós podemos chegar? Bom, a gente é o maior consumidor de pescado do Brasil. Existe um trabalho que é do Ivan Lopes e colaboradores de 2016, que ele faz uma entrevista com com a população de uma maneira geral. Ele escolhe aleatoriamente e aí o que ele observa? Ele pergunta qual que é a proteína mais consumida na sua casa. De todas as pessoas que foram entrevistadas, ele viu o seguinte, que a região norte do país, ela diz que 70% da proteína que é consumida remete a peixe. Fora da região norte, a segunda que consome um pouquinho mais peixe, mas não tão quanto a região norte, já é o nordeste. E aí quando ele fala na verdade não chama nem peixe, ele chama de pescado. Aqui na região norte a gente sabe que é peixe mesmo, mas lá no nordeste a gente atribui isso um pouco para a tilápia e para o camarão. Então assim, a gente vê que o pescado ainda é, mas assim, o nordeste deve consumir em torno de 30%, né? Ainda 30%, 40%, nós consumimos 70%. Então assim, por que a senhora está enfatizando isso? Porque é exatamente isso que mostra qual é a capacidade da expansão deste mercado. Imagina o seguinte, por que a gente
Por que você acredita que no Amazonas inteiro, e aí eu vou pegar Manaus como exemplo, que é a nossa principal mesmo, o nosso principal exemplo, por que você acredita que tenhamos tantos restaurantes que vendem especificamente peixe? Há de convir que o pessoal gosta de peixe. Você gosta de peixe. Eu também gosto de peixe. Nós gostamos de peixe. Então, assim, se eu tenho tantas pessoas que consomem, eu preciso ter pessoas ou profissionais que me entreguem isso, né? Hoje, a gente recebe muito de Roraima e de Rondônia. Então, assim, se eu consumo muito e não tem muito, eu vou pedir para quem tem. Só que Rondônia não tem uma lei ambiental muito severa em termos de utilização de espaços mesmo. É entendível, mas poderia ser um pouco repensado, na minha humilde opinião. Roraima, a mesma coisa. Só para que vocês tenham ideia, os políticos de Roraima que querem expandir a aquicultura lá, porque eles viram que é um agronegócio que dá dinheiro, eles estão vindo buscar piscicultores que estejam muito bem já condicionados com a atividade para levar para lá. Lá, por exemplo, nós já temos o curso técnico de aquicultura no próprio IFAM, no IFAM de Amajari. Então, assim, essas pessoas, elas já prestam serviço para esses piscicultores. Então, o que é que falta? De novo, falta incentivo e falta a mudança de postura cultural. Nós temos uma cultura que ela é arraigada pela pequena e pouca utilização desse pescado, que já é muito consumido de forma in natura, sem que ele seja processado para outros produtos. Se a gente começar a processar e começar a naturalizar isso, não vai ter pra gente. Imagina o seguinte, houve um projeto da professora Tícia que ela utilizou farinha de peixe, ela introduziu farinha de peixe em bolo para criança. Então, assim, virou um bolo proteico. Imagina o seguinte, o peixe, e eu estou voltando sempre mais para o peixe, porque eu estou falando da região norte, então o peixe é a proteína mais saudável, e isso está descrito em vários artigos, na OMS, na ONU, em várias organizações. Se isso é verdade, e a gente consome mais, a gente em tese é mais sadio, e a gente em tese pode disponibilizar alimentação mais sadia. Seja ela in natura, como já é comido, cozido, frito, assado, escabeche, seja a partir da salga seca, como é o caso do pirarucu salgado, seja, e eu estou colocando só aquilo que já é utilizado. Agora imagina o seguinte, se a gente começa a pegar todo esse pescado que foi trazido, uma parte é destinada para um lugar, a outra parte é utilizada para gourmetização. E aí a gente vê como gourmetização são os subprodutos. Existem teses inteiras, existem dissertações, existem TCCs que provam isso, que os peixes podem ser utilizados de outra maneira. E devem. Apenas fora daqui é utilizado. Tem gente fazendo estudo, por exemplo, hoje, a FAPESP está junto com a FAPEAM para trabalhar com a bioeconomia para desenvolver a cadeia produtiva do pirarucu, porque o pirarucu está fazendo falta lá em São Paulo. Opa, em São Paulo? Em São Paulo. Por isso a FAPESP está bancando um projeto para isso. Talvez o principal problema, e que já foi colocado, fazia parte do projeto e participava das discussões, o principal problema da obtenção de pirarucu e do aumento da demanda do pirarucu, por exemplo, era a parte de abate mesmo. Vocês sabem como é que abate um pirarucu? Já tivemos a oportunidade de observar, né?
Como é que é? A gente já fez a despesca também. Como é que é? Lá em Manacapuru. Como é que faz a despesca do pirarucu? Por meio do quê? Quando nós fizemos lá foi com um arrastão muito perigoso por sinal, muito perigoso. A gente quase presencia lá um acidente. E para as pessoas que já são treinadas na área, o Bonfim e eu participamos da despesca. Só nós dois e a Joana. E aí eles orientaram a gente, né? Foi a primeira vez que a gente levantasse bem o arrastão para proteger até a nós mesmos, né? Porque a questão lá não era nem que a gente estava tirando o peixe, a gente estava mais ajudando a fazer o arrasto. Então a partir dali a gente conseguiu tirar e depois foi levado para caixas transportadoras, né? Que ia ser vendido o peixe vivo para outro local. Tá. Para trabalhar na questão do turismo, né? Então a gente não acompanhou o caso o abate. Pois é. Só foi o transporte. Beleza. Para vocês verem, o abate, ele é feito com porrete, ele é feito com choque não. Não. É com, meu Deus, zagaia, com apetrechos de peixe que possam matar o bicho para que ele justamente não cause nenhum acidente. E esse é o principal problema. Por exemplo, de lugares manejados, eles não estavam querendo comprar, porque assim, eles vão lá, zagaiam um pirarucu, o pirarucu morre. Mas a gente não sabe qual é a qualidade daquela água. Então, isso faz o quê? Faz com que diminua o tempo de prateleira, faz com que diminua a qualidade da carne, faz com que... Então, pode ser que contamine a própria carne, dependendo de como vão puxar. Puxam e colocam no flutuante, na tábua. Não tem plástico, não tem nada. Então, assim, existe uma série de estudos que são necessários serem realizados para que, por exemplo, essa cadeia produtiva ela comece a andar como forma de negócio mesmo. Entendeu? Sim, no caso eu falei sobre o choque porque eu já vi várias reportagens, né, que a comunidade europeia principalmente, ela fez uma pressão em todos os distribuidores de carne suína, no caso, carne de porco, para que não tivesse mais aquele enxotamento que a gente fala com chutes, grito e tudo mais. Sim. E eles usaram placas de PVC. E também a morte, eles pediram para que não fosse mais como era antigamente e fosse colocado através de choque. Tudo para diminuir, vamos dizer, o estresse, né, que vai refletir na qualidade da carne. E hoje a gente tem uma preocupação com o próprio abate do animal, né, para diminuir o sofrimento do animal, que também responde lá para a qualidade da carne. Mas por que choque não pode ser utilizado no pirarucu? Porque a gente trabalha com água. Tirou. Você dá choque nele e pega choque junto. Você pode causar um acidente maior. Isso também foi pensado. Mas assim, professora, se a pessoa estiver dentro, né? Tem que ter uma técnica melhor para que a pessoa esteja isolada ou não dentro do local. Concordo, e é por isso que vocês estão estudando. Resolver para o choque térmico funciona nesse caso. É interessante. O pirarucu, ele é um peixe que respira É pulmonar. pulmonar. Ele só desidrata fora d'água. Talvez o choque térmico fizesse diferença, mas você já viu um pirarucu quando ele é abatido? Você viu com quantos quilos ele sai? Quanto de gelo tu ia precisar para bater um pirarucu? Valia a pena? Aí eu não sei. Eu não sei mesmo. Eu não sei mesmo. Isso eu acho que são vocês que precisam encabeçar essas pesquisas. É por isso que nós estamos aqui, professora, com esse objetivo de fazer os levantamentos das necessidades, das informações e contar, né, com os nossos professores, os profissionais voltados na área para estar trazendo essas respostas aí para cada um de nós. É interessante quando a senhora faz essa abordagem, né, quando a senhora fala de todo esse movimento, porque por trás disso a gente vê uma necessidade
do incremento das novas tecnologias, né? E o nosso instituto ele carrega, né, como uma base principal essa questão das novas tecnologias, né, do ensino, de estar passando, né, para os acadêmicos, né, esse entendimento teórico e prático dessas novas tecnologias. E nesse contexto aí, na verdade tem duas perguntas, né, que eu vou fazer para a senhora aqui. Essas novas tecnologias, como que ela está chegando para nós a partir do Instituto, a partir das universidades, das faculdades, dos institutos aqui no Amazonas. E aí eu aproveito para fazer a pergunta para a senhora, né? Nesse caso aí, para aqueles que se interessaram pelo curso de Engenharia de Aquicultura, se você é um desses, eu queria que a senhora deixasse para a gente, claro, né, como ingressar no Instituto, como ingressar para fazer esse curso de Engenharia de Aquicultura. Ótimo. Para ingressar no curso, é preciso se submeter ao que é determinado no edital. Nós estamos com o edital aberto até o final desse mês, o início do outro, se eu não me engano. E aí, o que acontece? Você se submete a esse edital, né? Que a gente está trabalhando com notas de Enem, né? E com notas do SISU. Então, a gente vai utilizar o Enem e o SISU. E a partir disso, a pessoa se coloca, faz a sua inscrição, para a gente fazer a seleção. E a partir da divulgação, a pessoa começa a estudar aqui conosco. Quando a gente faz a seleção, nós sempre selecionamos 30 pessoas, mas outras pessoas ficam na lista de espera. E essa lista de espera, tão logo as pessoas que foram selecionadas não compareçam, essa lista de espera ela é retomada. Eu estou falando do edital, mas também nós temos a transferência, se a pessoa faz engenharia de cultura em outro lugar, ou se ela faz um curso que tem afinidade com engenharia de cultura, como é o caso da própria engenharia de pesca, e eu falo da afinidade, especialmente inicial. Na verdade, todas as engenharias elas têm uma aderência entre elas, que são as matemáticas, as físicas, as químicas. Eu não falei das químicas, mas as químicas, o português, né, que fazem com que haja uma aderência. Então, esse início todo pode fazer transferência, então é só solicitar transferência. Ou portador de diploma, aquela pessoa que já concluiu um curso superior e queira voltar a cursar. Então, ele pode solicitar uma vaga no curso a partir dessa vertente, né, portador de diploma. É claro que um portador de diploma da área de engenharia vai ter maior aderência e vai ficar mais à frente no curso que a pessoa que venha de outra área. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, um economista. Embora a economia seja uma das disciplinas que são trabalhadas no curso, um economista tem poucos conhecimentos da área de engenharia. Então, aí ele fica um pouquinho mais atrás, mas isso não quer dizer que não possa se adequar e vir aqui somar conosco. Excelente. Meninos? E, gente, tá muito interessante, é muito bom ouvir tudo isso. Eu, como ainda calouro nesse ano de 2022, né, os meninos aqui já mais na frente, perto do projeto. Bom, não sei se o Bonfim ainda tem mais algum ponto, mas hoje a gente ainda vai, daqui a pouquinho vem a professora Tícia, não é isso, Bonfim? Daqui a pouquinho a professora Tícia e alguns assuntos mais específicos tratando da aquicultura. Se tem mais algum ponto, Bonfim? Adilson? Então, hoje a professora falou para a gente um pouco sobre o que é aquicultura, a gente viajou pela grade do nosso curso, você viu tudo que a gente pode aprender aqui dentro, viu as vertentes que a aquicultura pode alcançar, tecnologia, todo tipo de vamos dizer, de trabalhos, né, que um engenheiro pode estar se conectando.
E agora você aprendeu como entrar no curso de aquicultura. Então, nós damos aqui por satisfatório todo o aprendizado que foi passado pela professora e agradecemos ela por ter seu tempo aqui com o nosso projeto, Conecta Aqua. E a partir de agora vocês vão estar sempre conectados com os próximos programas e os próximos entrevistados. Joia. Agora, como não poderia deixar de ser, não vou perder essa oportunidade aqui, porque nós estamos com nossa professora e coordenadora do nosso curso de Engenharia de Aquicultura aqui do campus Infante Presidente Figueiredo, mas ela também, além desse currículo aí, e mais que eu não citei aqui, ela também é conselheira federal, né, pelo Confea Amazonas. E como boa conselheira aqui, eu queria, professora, que a senhora deixasse uma mensagem que vai de encontro a você que deseja ingressar no curso de Engenharia de Aquicultura e também, professora, para nós aqui que já fazemos parte desse contexto, desse regime, desse sistema acadêmico. Uma mensagem aqui, ou um conselho, como queira, para essas pessoas, professora. Ok. Quando me pedem, conselheira Alzira, me dê umas palavras, eu falo, vou dar umas palavras, mas não um conselho. Porque a gente brinca, né? Um pouco, porque conselho a gente não dá, né? A gente empresta. A gente segue aquilo que um dia alguém muito sábio nos direcionou. Mas para falar do curso, eu vou dizer que vocês estão num dos melhores cursos que a gente já pode ver que foi colocado na prática. O Conselho Federal de Engenharia, Agronomia e Geociências, né, que é o CONFEA, ele tem mais de 300 títulos de engenharia, mais de 300 títulos. E quando a gente para olhar a engenharia das águas, que é a engenharia de pesca, engenharia de aquicultura, geologia, que trabalha um pouco com água, agronomia, que trabalha um pouco com água, engenharia, tem engenharia naval, tem várias engenharias, que todas trabalham com água, mas cada um retira coisas diferentes da água. A gente vê o seguinte, que cada uma delas é de extrema importância para o Brasil. A gente está falando de um país que é rico e que só não quebrou porque ele é autossustentável. Se ele é autossustentável, por que a gente não tem condições de ser mais rico? Por quê? Porque a gente acredita que faltam profissionais que desenvolvam mais tecnologias. Geralmente, tecnologias são desenvolvidas pelos brasileiros, vocês não sabem disso, mas a maioria das tecnologias que são de ponta e que são utilizadas como marco são de brasileiros. Não é? O avião é uma tecnologia de brasileiro, não é? E aí vai embora. Só que assim, ó, a gente é incapaz de olhar para isso e tentar gerar outra coisa a partir disso. O que você tem hoje é muita gente fazendo muito do mesmo. Ao invés de fazer o trem andar, todo mundo vai construindo o mesmo vagão. Então parem de construir o mesmo vagão. O meu conselho que eu estou emprestando tenta fazer coisa diferente. Esse curso, ele te dá essa oportunidade. Existem 13 cursos de engenharia de aquicultura no Brasil. 13. Vocês são os mais novos. Se você quiser fazer parte desse curso, venha. Nós temos as aulas práticas, que não é para que você meta a mão na massa, é para que você conheça na prática o que você vai analisar e avaliar no futuro. O engenheiro, ele é perito. Ele só pode periciar
se ele conhecer. Então, o que a gente faz aqui com vocês é fazer sempre que vocês conheçam tudo na prática. A gente faz muita teoria, mas a gente faz muito na prática. Nós temos 4 turmas hoje. Nós temos 3 turmas que foram impactadas pela pandemia, mas que com certeza quem não desistiu está conosco, está muito satisfeito. E com toda certeza será um profissional de ponta e bem recebido pela comunidade. Não comunidade de Presidente Figueiredo. Estou falando de comunidade amazonense, da comunidade brasileira. Vocês não têm nada, não deixam nada a desejar para outros cursos. Absolutamente nada. Pelo contrário, vocês trazem conhecimentos específicos que só vocês desta região vão poder desenvolver. Os engenheiros, eles têm uma habilidade de poder sempre adicionar habilitações no seu registro profissional. Então, se houver algum impeditivo para que vocês tenham se promovam em algum emprego por conta de uma falta de conhecimento, vocês terão a oportunidade de cursar o que está faltando e agregar na tua habilitação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que é o CREA. Lembrem-se, vocês estão pegando todos os conhecimentos básicos, profissionais e específicos de uma área. Vocês vão ser peritos nesta área. Mas a partir do momento que vocês receberem o diploma, vocês necessitarão se registrar no conselho. Se vocês tiverem apenas o diploma, você não é engenheiro. Você é bacharel em engenharia de aquicultura. Você só é engenheiro de aquicultura a partir do momento em que você adentra o conselho de engenharia e agronomia. Por que eu estou falando isso? Porque eu canso de dar palestras a respeito disso. Então, não se esqueçam disso. Não desenvolvam suas atividades profissionais sem o registro. É ilegal, é imoral e pode trazer consequências judiciais para vocês. Eu acredito que eu tenha falado até um pouco mais do que eu devia e fico à disposição de vocês. Show de bola, professora. Tá vendo, né, Dilson? Olha, gente, o Adilson já está formando ano que vem, então já fica o conselho bem dado, né? Só falta um ano, né? Só falta um ano, conselho dado. Tá chegando. Gente, nosso podcast, professora, só para finalizar agora de verdade, sobre a nossa Semana da Aquicultura. Opa! Só diga pra gente como vai funcionar, o que nós vamos ter. É só a gente que vai poder participar ou essa galera que tá aí também? Não, imagina. É a primeira semana de engenharia de aquicultura. É um evento que é aberto. Ele tá de braços abertos para receber toda a comunidade do entorno do IFAM, os estudantes do IFAM, os estudantes de outras escolas públicas, os estudantes de outras graduações que tenham afinidade com o curso, com a área, na verdade, porque não é concurso, é com a área. Os estudantes que queiram aprofundar-se em algum tema que esteja dentro da nossa semana, psicultores, a gente convidou tanta gente que, assim, para vocês terem uma ideia, nós teremos uma mesa redonda que vai ter engenheiros, que vão ter pessoas do governo do estado, que trabalham com a parte de extensão, que trabalham com a parte de produção. Nós vamos ter pessoas da Secretaria de Meio Ambiente, do maior município que produz tambaqui, que é do Rio Preto da Eva, para ver por que eles produzem mais que os outros, o que eles fazem de diferente. Nós traremos analistas de projetos do Sebrae, nós vamos trabalhar. Isso é para uma mesa redonda. Então, assim, eu estou dando um spoiler para vocês bem legal, mas nós vamos ter IPAAN, que é quem trabalha diretamente conosco. Nós vamos ter uma palestra sobre inovação
na aquicultura, que é basicamente para trazer sobre a automação da aquicultura. Nós traremos uma palestra sobre o sistema Confea-CREA mútua, que a gente acredita que seja imprescindível para quem tá vivenciando esta área. Nós traremos uma palestra sobre ciência animal, que é para justamente a parte do abate humanitário em peixes e em organismos aquáticos. Nós vamos falar de produção em pequena escala, que é para abordar essa parte toda de empreendedorismo e de cooperativa. Nós teremos uma pessoa da OCB Amazonas, né, que é das cooperativas do Brasil no Amazonas. Vai ter alguma palestra sobre nutrição, ração, alguma coisa? Nós vamos ter uma de nutrigenômica do tambaqui, porque a gente não quer trazer aquilo que seja trivial, comum. A gente está trazendo coisas completamente diferentes para abrir a cabeça dos nossos alunos. Eu acredito que eu passei por diversas, mas eu tô com a programação toda na minha cabeça. Se eu parar 5 minutos, eu conto ela todinha para vocês. De tanto que eu já contactei com os... Vai ser muito bom. Muito bom. Mas aproveitando, professora, como fazer para participar desse evento? Ok, a gente está com inscrições abertas pelo Even 3. É só procurar lá. As inscrições vão até o primeiro dia de evento. No primeiro dia de evento, dia 5, nós vamos ter o credenciamento. Como é um evento híbrido, quem vier fazer credenciamento vai ganhar todo o material. Quem não vier, não tem problema, vai poder participar. Nós vamos transmitir pelo YouTube toda a programação. Nós temos também submissão de trabalhos, então quem quiser submeter trabalhos, o último dia foi ontem, mas a gente vai esticar até amanhã, dia 30. Então, na verdade a gente está querendo esticar até de sexta-feira, mas eu não queria dizer isso ao vivo para que não deixe para o último momento. Nós vamos trabalhar também no primeiro dia, as pessoas que quiserem fazer minicurso, vai ser presencial. E aí as pessoas escolhem na hora qual é o minicurso. Nós temos até agora confirmado 5 minicursos, podendo ser 7, tá? Nós temos minicursos que são completamente diversos. E como dia 5, com toda certeza, o Brasil vai jogar, a gente não vai ter muita interação à tarde. Então, durante o dia vai ser feita apenas esse dia, vai ser de manhã vai ser abertura, depois os minicursos, e aí a gente finaliza e volta no outro dia para final dos minicursos, e aí começar a nossa programação da nossa semana de 2 dias, mas muito proveitosos para todo mundo. Só para completar, acontece no nosso campus. Acontece no campus Presidente de Figueiredo. Pessoas que não tenham onde se abrigar e queiram fazer parte aqui, a gente vai abrir 2 alas só precisa trazer colchonete para que fiquem abrigados. A gente vai conseguir manusear uma ala masculina, uma ala feminina, vai ser como um hostel, né? Mas uma ala feminina e uma masculina, então a gente consegue abrigar pessoas que queiram vir presencialmente fazer o nosso evento, abrilhantar o nosso evento, né? Deixar o nosso evento mais bonito. Maravilha. O Iris, se tiver mais alguma coisa, só a gente vai dar os pontos finais agora. Finalizar. Tudo ok. O senhor pode fazer finalizar? Na verdade, a gente não está finalizando, a gente está dando para você um até logo, porque tem muita coisa boa por aí. Está chegando muita coisa boa para ser apresentada através dos segundo, terceiro, né, podcast que está na programação. Aqui é agradecer, fundo do coração, professora, sinta-se abraçada, não só, né, por esse grupo que está aqui com a senhora, mas pelos nossos internautas também, pelos alunos aqui do Campus Infama Presidente Figueiredo, e dizer assim que foi uma honra estar aqui com a senhora, aprendendo mais um pouquinho. A gente sabe que a senhora gosta muito de compartilhar conhecimento, e essa com certeza não será a primeira, melhor dizendo, será a primeira de muitas entrevistas que nós faremos com a senhora. Então, eu agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço e me coloco à disposição de vocês daqui do curso, de vocês do Conecta Água. Parabenizo desde então
essa iniciativa que é maravilhosa e me coloco à disposição de vocês, de você, internauta, se precisar, estarei à disposição de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado. Então, gente, não sai daí não. A gente vai só chamar agora a professora Tícia. Tá vindo aí a professora Tícia e as suas entrevistadas, doutora Juliana Tonomi, doutora Lígia, e vai trazer um pouco mais, aprofundar o assunto sobre aquicultura. É a aquicultura na palma da sua mão, passando na sua tela. Tamo junto. Já já a gente volta.